Então, eu disse que eu ia gravar um áudio explicando essa parte, né? Mas eu achei melhor gravar um vídeo para ficar melhor para entender. Então, falando aqui do sistema digestório, antes da gente falar, né, dos órgãos do sistema digestório e das enzimas, a gente tem que entender o que é digestão e absorção. Então, a digestão, ela é a redução de substâncias até as suas unidades fundamentais. O que isso significa? Significa o quê? Que quando a gente se alimenta de, por exemplo, uma proteína, carne ou carboidratos, um pão, eles vão estar compostos por macronutrientes, por macromoléculas. Ou seja, vão ser moléculas grandes. E para que tenha a absorção é quando a gente passa essas substâncias para o sangue, para que chegue nos tecidos e que seja usado de diversas formas. Então, para a gente poder passar essas substâncias para o sangue, elas precisam estar nas unidades fundamentais, ou seja, precisam estar pequenininhas. Então, por exemplo, aqui a proteína, ela é formada por os aminoácidos, daí um aminoácido com outro aminoácido, com outro aminoácido, vão formar os peptídeos. Então, as proteínas, elas são formadas de peptídeos, que são, né, uma junção ali de aminoácidos, e daí tem os peptídeos, que são pequenos, que é um conjunto aqui de aminoácidos. Daí tem dipeptídeos, que são 2 peptídeos, e polipeptídeos, que são vários peptídeos. Então, quando a gente come, por exemplo, uma carne ou um vegetal ali que tem proteína, ele vai estar como? Ele vai ter muitos peptídeos, né? Vão ter muitas moléculas grandes. É a mesma coisa com carboidrato. A menor parte aqui a gente fala que são os monossacarídeos. Daí, se a gente junta um monossacarídeo com outro monossacarídeos, vão ser disacarídeos. E se a gente tem vários monossacarídeos, a gente tem os polissacarídeos. Então, quando a gente come um alimento ali que é carboidrato, ele tá grande, então ele vai ter vários monossacarídeos. No caso, polissacarídeos. E a gente vai precisar fazer a digestão para ter essa redução dessas substâncias. Só que para e aqui a absorção é para passar essas substâncias para o sangue. Então, é assim, ó, aqui no intestino delgado, é onde mais acontece a absorção. Por quê? Ó, no intestino, a gente tem essas vilosidades, que são essas... Como que eu falo? São essas partes prolongadas aqui, ó, que elas, através delas, a gente vai fazer a absorção. Então, essas vilosidades, elas estão cobertas por células epiteliais, que são aquelas células que formam tecidos fininhos, pequenininhos. E essas células aqui, elas, nas vilosidades, elas são chamadas de enterócitos. Então, é através dessas células que o nutriente, né, as unidades fundamentais, elas vão passar e ir para os vasos, para os pequenos vasos, e daí vai entrar no sangue, na circulação. Então, essas vilosidades, elas vão aumentar a área de superfície de absorção. Então, a gente vai conseguir absorver aqui, ó, todas as unidades fundamentais. E no estômago, a gente também tem as áreas de superfície de absorção, só que aqui a gente não tem as vilosidades, a gente tem pregas, que elas, tá vendo, eles não tem uma grande prolongação aqui, mas que elas também aumentam a área de superfície. Mas aqui, ó, no intestino, é muito maior a área de absorção. Mas uma coisa que é muito importante para a gente fazer a digestão dessas substâncias são as secreções. Então, aqui a gente tem as secreções endócrinas, que geralmente são os hormônios,
e as secreções exócrinas, que são as enzimas. Então, aqui nos nossos tecidos, a gente tem o tecido epitelial, que são aquelas células que vão formar aquele tecido fininho. Tanto que ele permite a passagem das substâncias. Esse tecido epitelial, ele pode fazer o quê? Ele pode invaginar para dentro do outro tecido que fica embaixo, que é o conjuntivo, e formar ali uma glândula. Então, quando o tecido epitelial ele forma essa invaginação aqui, formando uma glândula, e aqui a gente vai ter um ducto, então essas glândulas vão ser exócrinas, porque elas vão liberar através de ductos para algum lugar essas substâncias. Então, elas são exócrinas, elas vão sair aqui, ó, para fora. Então, as glândulas exócrinas, a gente fala que elas vão liberar geralmente enzimas. Enquanto as endócrinas, tá vendo que ela formou aqui essa bolsinha, mas ela tá dentro do tecido conjuntivo aqui, ela não forma uma abertura para fora, uma invaginação aqui. Ela vai ser uma glândula endócrina, que vai secretar hormônios. Então, além de secretar os hormônios, a gente tem várias possibilidades dessa glândula tá agindo. Então, quando a glândula ela libera secreção no sangue, geralmente são os hormônios. E daí ele vai ir até uma célula-alvo. Mas quando a glândula ela libera uma substância para uma célula ao lado, isso se chama paráfrina. E quando essa glândula ela produz hormônio ou substância, né, para si mesma, ela vai se chamar autócrina. E quando essa célula ela é uma célula nervosa e ela vai secretar o quê? Um neurotransmissor. Lembra, uma célula nervosa, um neurônio, ele vai liberar um neurotransmissor que vai chegar em outro neurônio e daí isso vai ser a sinapse. Então, esse processo aqui a gente chama de neutróquina, uma reação neutrócrina. Mas o mais importante é a gente lembrar que as exócrinas vão produzir enzimas e as endócrinas hormônios, que vão para o sangue. Então, aqui a gente tem os órgãos do sistema digestório. Então, a gente tem a boca, a faringe, que aqui é a parte da garganta, tem o esôfago, o estômago, o intestino delgado, que é o intestino fino, e o intestino grosso. O reto, né, que faz parte do intestino grosso, e o ânus. Então, aqui no esôfago, o esôfago ele possui músculo esquelético e músculo liso. Enquanto as outras regiões aqui, estômago, intestino delgado, intestino grosso, eles são compostos por músculos lisos, tá? Aqui, ó, a gente tem a boca, tem a faringe, e aqui em cima a gente vai ter o esfíncter superior, que fica aqui no esôfago. E aqui embaixo a gente vai ter a cárdia, que é a primeira porção do estômago, que ele também funciona como um esfíncter, que vai controlar a passagem aqui do bolo alimentar pro estômago. Aqui essa região do estômago aqui, que faz uma curvinha, a gente chama de fundo. Aqui é o corpo, região antro do estômago e o piloro. O piloro é um outro esfíncter que vai controlar a passagem aqui do quimo pro duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, intestino fino. Então, é assim, o estômago vai se dividir em quantas partes? 1, 2, 3, 4 e 5. Cárdia, fundo, corpo, antro e piloro. A cárdia e o piloro são esfíncter, então eles vão controlar o que está chegando e o que está saindo.
Aqui a gente tem Então é o seguinte, aqui no estômago, no esôfago, a gente vai... Na boca a gente vai mastigar o alimento, vai fazer a primeira digestão lá. Se o que a gente estiver comendo tiver carboidrato, vai começar aqui na boca a digestão. A gente vai engolir, né? Deglutir. E esse alimento aqui, a gente vai chamar ele de bolo alimentar, tá? Daí, passando ele aqui pro estômago, vai começar a agir o ácido gástrico e as demais substâncias que vão estar agindo aqui no estômago. Então, essa substância vai ficar bem aquosa. A gente vai chamar isso de quimo, não é mais bolo alimentar. E, então, aqui na primeira porção do duodeno, a gente também vai ter uma grande parte aqui de digestão, de redução do alimento. Aqui no intestino delgado, a gente já vai chamar o que era quimo, a gente vai começar a chamar ele de quilo, que é também ele é mais aquoso, mas ele vai começar a fazer um processo de absorção aqui no intestino delgado. Então, aqui o intestino delgado, ele é dividido em duodeno, que é essa primeira porção aqui que sai do estômago. Jejuno, que é todo aquele emaranhado lá, é o jejuno. E tem uma partezinha bem pequena aqui, ó, que ele vai entrar no seco, que é a primeira porção do intestino grosso. Então, essa porção aqui do intestino delgado que vai se conectar aqui com o intestino grosso é o seco, é o ilho. É o ilho. Então, no intestino delgado a gente tem duodeno, jejuno e ilho. Agora, aqui ó, no ilho, entre o seco, a gente tem a válvula iliocecal, que ela vai controlar aqui o que vai ser passado entre o intestino delgado e o intestino grosso. Essa parte aqui, que é o intestino delgado, é onde ocorre a maior parte da absorção das substâncias, que tem aqui as microvilosidades, e daí vai para o sangue, entendeu? E também a gente vai absorver aqui no intestino delgado também vai ter a absorção de água. Então, aquilo que era o quilo, que era uma solução mais aquosa, ele vai perder a água aqui pelo intestino grosso e daí vai começar a formar o bolo fecal. O intestino grosso, ele é dividido em várias porções. Então, a primeira parte aqui, ó, é o seco. Aqui a gente vai ter o colo ascendente. Tá vendo? Ele tá vindo aqui do seco, ele vai subir, é o ascendente. Aqui é o chamado colo transverso, tá vendo? Ele tá aqui na transversal. Essa região aqui é o colo descendente, que desce. Aqui que faz uma curvinha, tipo um S, é o sigmoide. E essa partezinha aqui é o reto. E por fim, a gente tem aqui o ânus. Aqui no ânus, a gente tem dois esfíncteres, o esfíncter anal interno e o externo, que é um pouquinho aqui mais para fora. E ele vai controlar, né, a liberação ou a não liberação das fezes. Agora, voltando a falar das secreções, que lembra que eu falei que as secreções são muito importantes para fazer o processo de digestão? Porque lembra que eu falei assim, que a gente vai comer o alimento e ele vai estar ali nas macromoléculas, né, grandes. E não dá para passar as macromoléculas que são bem grandes pelas microvilosidades ali para entrar na corrente sanguínea. Então, a gente vai precisar quebrar essas macromoléculas em porções bem pequenininhas, aminoácidos, monossacarídeos, para que possa passar ali para a circulação sanguínea. Então, as secreções, elas são importantes. Algumas secreções, como eu disse, são exócrinas, como as enzimas, e algumas secreções são endócrinas, como os hormônios. Então,
Os hormônios, geralmente, eles vão estimular alguma coisa, algum acontecimento. No caso, tem hormônios que vão estimular a produção de enzimas. E as enzimas vão lá e vão fazer o processo de digestão, de degradação ali. Aqui, ó, a primeira parte aqui que a gente vai ter do processo digestório é a boca. Então, aqui na boca, a gente tem as glândulas. Essas glândulas, elas vão secretar secreções. Então, aqui a gente tem a glândula parótida, que ela é uma glândula serosa, ou seja, as glândulas serosas, elas vão produzir geralmente enzimas aqui na boca. Tem a glândula sublingual, que essa substância ela produz muco, que vai ajudar na homogeneização do que a gente está comendo. E tem a glândula submandibular, que ela é mista, então ela produz tanto muco quanto as enzimas. E tem as glândulas salivares menores, que elas ficam aqui no palato, né, ali no céu da boca, e elas vão produzir muco também. Então, algumas glândulas da boca produzem muco, algumas produzem enzimas. Então, quais que são as principais aqui secreções que a gente tem na boca? A gente tem a enzima amilase salivar, que ela começa já a fazer a quebra dos carboidratos, e tem a lisocima, que também é uma enzima, só que essa enzima ela vai fazer uma proteção ali na boca contra as bactérias. E tem a mucina, que é um muco. Agora aqui no esôfago, que é essa porção aqui, a gente tem a secreção de apenas muco. Por que produz aqui apenas muco? Porque a partir do momento que a gente engole, que a gente faz a deglutição do alimento, ele vai passar aqui por apenas 10 segundos, ou seja, por um tempo muito pequeno. Então, não dá tempo de fazer nenhum processo de digestão. Então, a gente vai fazer apenas, ter apenas o muco aqui. E aqui as secreções do estômago. No estômago, sim, acontecem muitas coisas aqui no estômago, principalmente para a degradação ali, né, da redução em porções menores, né? Então, essas secreções são secretadas por vários tipos de célula. Então, a gente tem as células mucosas aqui do estômago que produzem o muco. O muco, ele vai proteger as paredes, porque aqui no estômago a gente tem muitos ácidos, e esses ácidos podem corroer, né, tecidos. Então, a gente tem que ter muitos mecanismos de proteção dessas paredes. Então, a gente tem o muco e tem a célula mucosa do colo, que produz muco também e produz bicarbonato. Por que produz bicarbonato? O bicarbonato, ele é uma substância alcalina. Então, enquanto a gente tem substâncias ácidas, a gente tem substâncias também que são ao contrário, que elas são alcalinas. Então, o bicarbonato ele funciona como um sistema de tampão. Então, quando tiver, por exemplo, quando a gente quiser a redução dessa acidez, a gente vai entrar com bicarbonato, que vai neutralizar a acidez, porque imagina quando o alimento aqui, o quimo, né? Ele vai sair do estômago para entrar no duodeno. O duodeno, ele não é preparado para tanta acidez que nem o estômago. Então, imagina se a gente libera muita acidez aqui por duodeno. A gente vai começar a fazer lesão aqui no duodeno. Então, antes desse quimo entrar aqui para o duodeno, a gente precisa que essa acidez seja neutralizada para não prejudicar esses tecidos. E o que faz isso? É o bicarbonato. A gente também tem as células do estômago, que são as parietais. Essas elas vão produzir o ácido clorídrico, que é o ácido gástrico aqui do estômago, e o fator intrínseco. O ácido clorídrico, é importante falar aqui, que ele ativa a pepsina, e ela faz a digestão de proteínas. E tem o fator intrínseco, que também é produzida pelas células parietais. O fator intrínseco, ele aumenta a absorção aqui, né, na região do intestino, aumenta a absorção de vitamina B12, que é muito importante. E a gente também tem as células principais. As células principais, elas produzem o pepsinogênio, né?
O que é o pepsinogênio? Ele é a pepsina inativada, digamos assim. Esse pepsinogênio é uma enzima, só que é uma enzima inativada, e quando ela é ativada, a gente começa a chamar ela de pepsina. E a gente também tem as células G. A célula G e a célula D ela vai produzir hormônio. Que hormônio é esse? A célula G produz a gastrina, o hormônio gastrina, e o hormônio gastrina ele estimula o HCl, que é o ácido clorídrico. Então, o hormônio gastrina, ele vai estimular as células parietais a produzir ácido clorídrico. Enquanto a célula D produz o hormônio somatostatina, que ele vai fazer o contrário, ele vai inibir a produção de ácido gástrico, de HCl, que é o ácido clorídrico, e vai regular outras funções, como a insulina e o glucagon. Então, a gente tem hormônios aqui que estimulam, né, gastrina, e os hormônios que inibem, somatostatina. E tem também aqui as células semelhantes à enterocromatina. Ela vai estimular a ação do ácido gástrico também. Aqui a gente tem o intestino delgado. Quais que são as secreções do intestino delgado? A gente tem os hormônios que são secretados, que são a colecistocinina. Ela estimula a produção de bile. E tem que é secretado pela célula I, chamada célula I. Então, o hormônio colecistocinina vai estimular a célula I a fazer a produção de bile. Quer dizer, no caso aqui, a célula I, ela produz a colecistocinina que estimula a produção da bile. E a secretinina, ela é produzida por uma célula chamada célula S, e ela vai estimular a produção do bicarbonato. O bicarbonato, ele é importante para funcionar como um sistema tampão. Também tem a motilina, que ela estimula o complexo motor migratório no jejum. O que isso significa? Quando a gente está em jejum, o nosso corpo, né, o nosso intestino, ele não vai parar de funcionar, ele vai continuar fazendo os movimentos ali, que são o movimento de eliminação, de expulsar aquele resíduo que está aqui no nosso intestino, né? O trânsito aqui, ele não vai parar só porque a gente está em jejum. E tem o peptídeo inibidor gástrico. Ele estimula a liberação de insulina como um mecanismo antecipatório. Então, ele vai evitar picos de hiperglicemia. Porque lembra, a insulina, ela vai como assim, tem a glicose que está lá no sangue, ela vai pegar a glicose e vai transportar ela para a célula, para que possa a glicose entrar dentro das células. Tá? Então, quando a gente tem um pico alto de glicemia, né, de hiperglicemia no sangue, quem que vai agir por primeiro é o peptídeo inibidor gástrico. A gente também tem as enzimas, aqui a gente falou de hormônios. Agora a gente tem as enzimas do intestino delgado, que é a enzima que funciona o seguinte. O intestino delgado tem as células que revestem ele, lembra? Os enterócitos, e eles vão produzir 4 enzimas, que é a sacarase, que vai fazer a quebra, né, da sacarose, maltase, isomaltase e lactase. E tem essas enzimas, elas vão se juntar com o suco pancreático, tipo a amilase pancreática, tá? Aqui, ó. Então, as enzimas que a gente falou, sacarase, maltase, isomaltase e lactase, elas vão fazer o quê? Quebra, né? A enzima, ela faz quebra, que é o catabolismo.
Então, aqui, a sacarase, ela digere a sacarose. O que é a sacarose? É a frutose mais a glicose. A maltase, ela vai digerir quem? Vai digerir formando maltose e mais glicose. E a lactase também, ela vai digerir transformando em galactase e glicose, tá? E aqui no intestino grosso, ele vai produzir alguma enzima que vai fazer alguma quebra ou... Não. No caso do intestino grosso, ele faz a produção de muco para ajudar o trânsito aqui do bolo fecal, tá? Agora, a gente falou aqui do esôfago, a gente falou das secreções do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso. A gente só não falou de outros órgãos que vão também produzir secreções que vão auxiliar na digestão. Que tem o fígado, né? O fígado, ele tem aqui acoplado a ele a bile, a vesícula biliar. Quem que produz a bile? É o fígado. Mas quem armazena essa bile é a vesícula biliar, tá? E daí, através de um ducto biliar, ele vai mandar aqui para a primeira porção do intestino delgado, que lembra que é a porção que mais faz absorção dos nutrientes. Vai mandar aqui para o duodeno. A mesma coisa que o pâncreas. O pâncreas vai produzir várias secreções que vão ajudar aqui na digestão. Na primeira porção do intestino, que eles vão liberar aqui. Então, quais que são as secreções do pâncreas? Bom, primeiro é importante falar que o pâncreas, ele tem um grupo aqui de células que a gente chama de ilhotas de Langerhans. É um grupo de células que vai auxiliar aqui no processo de digestão, que é a célula beta, alfa, delta e PP. Então, as secreções endócrinas, ou seja, os hormônios que o pâncreas produz, vão estimular secreções de enzimas, né? E esses hormônios são produzidos por células beta, a insulina, célula alfa, o glucagon. O que a insulina faz? Ela transporta a glicose do sangue para a célula. E o que o glucagon faz? O glucagon, ele é importante, por exemplo, quando a gente está com pouca glicose no nosso sangue, né? A gente está fazendo uma hipoglicemia. O glucagon, ele vai pegar o glicogênio que fica aqui no fígado. O que é o glicogênio? Ele é um amontoado, é uma cadeia com amontoados de glicose. Então, várias glicose amontoadinhas, elas vão formar o glicogênio. Então, a insulina, o que ela faz? Ela vai tirar do sangue a glicose e o glucagon, ele vai liberar para o sangue a glicose. Então, quando a gente tem muita glicose no sangue, para onde que essa glicose tem que ir? Tem que ir para a célula, para ser usada. Mas e quando a gente está ali com uma baixa, com uma hipoglicemia, tem pouca glicose no sangue, a gente vai precisar. Então, o glucagon, ele vai fazer com que o fígado aqui libere glicose para o sangue. Então, eles fazem ações opostas. Mas uma é totalmente importante para ter regulação ali. E a célula delta, ela produz o hormônio somatostatina, que ele inibe a liberação de hormônios, como a gastrina, a insulina e GH, que é o hormônio do crescimento. E a célula PP, ela produz o polipeptídeo pancreático, que faz o quê? Suprime a secreção pancreática e aumenta a secreção gástrica. E agora, falando das secreções exócrinas, ou seja, das enzimas, a gente tem aqui os ácidos. Os ácidos, eles vão fazer a produção dessas enzimas. O que são os ácidos? São um conjunto de células que elas se unem se assemelhando a lóbulos. Então, não sei se vocês já repararam, mas o pâncreas, ele
ele tem várias bolinhas assim nele, sabe? Tipo parecendo um milho. E o que é essas bolinhas? Eles são os ácidos. E esses ácidos pancreáticos e os ductos pancreáticos que passam aqui, ó, para mandar lá pro duodeno, eles levam essas enzimas ao duodeno. E produz o quê? A amilase, a lipase e a protease. O que é isso? A amilase faz quebra de carboidrato, lipase faz quebra de lipídio e protease, quebras de proteína. E o próprio ducto pancreático, ele faz a produção de bicarbonato, que neutraliza a acidez. Então, a gente precisa neutralizar a acidez para que vá ali para o duodeno essa substância. E agora falando aqui da vesícula biliar. A vesícula biliar, ela armazena a bile que é produzida pelo fígado, só que ela não é uma enzima, mas ela é muito importante para a digestão de gordura. Ela vai agir como um detergente. A vesícula, ela é estimulada por um hormônio para que seja liberada a bile, que é esse, qual hormônio é esse? É o colecistocinina. Lembra, foi falado anteriormente também sobre esse hormônio. Colecistocinina, ele estimula a vesícula a liberar a bile, tá? E como que essa bile funciona, né? Já que ela não é uma enzima, ela não vai fazer a catalisação ali da substância, ela vai funcionar como? Os sais biliares, eles vão formar cadeias polares nos lipídios, aumentando a sua área de atuação das enzimas, como a lipase. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai formar, a gente sabe que o lipídio, né, ele tem totalmente aversão à água. Só que tem enzimas que elas têm afinidades com água, então elas precisam de uma cadeia polar que tem afinidade com água para poder fazer a sua ação, né, fazer a quebra ali. Então é isso que os sais biliares da bile permitem ali a formação de cadeias polares nos lipídios, aumentando a área de ação das enzimas como a lipase, tá? Então, é assim, ó. Deixa eu ver se eu acho. É assim, ó. Aqui a gente vai ter os sais biliares. Aqui a gente vai ter uma parte dela que é uma porção hidrofóbica, onde vai aqui ficar o lipídio. Então, hidrofóbica é o quê? É uma parte que ela tem aversão à água. Então, o lipídio vai o quê? Vai se aderir aqui. E aqui nas bordinhas, os sais biliares vão formar cadeias polares. E através dessas cadeias polares que a gente vai poder aqui ter a ação da lipase. E fazer aqui a digestão.